que está registrado no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Estava meditando essa tarde e o Senhor colocou algo no meu coração. Gostaria de dividir com você nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Depois que você encontrar Mateus capítulo 8, você por favor procura o versículo de número 14. Desses dois versículos nós vamos ler apenas um. A princípio, Evangelho de Mateus capítulo 8, verso de número 14. Você encontrou? Graças a Deus por isso. Onde está escrito assim: e Jesus, entrando na casa de Simão ou na casa de Pedro, viu a sogra dele, ou sua sogra, jazendo ou morrendo com febre. Até aqui, vou ler mais uma vez. E Jesus, entrando na casa de Simão Pedro, viu a sua sogra jazendo com febre. Amém, querido? Amém. Até aqui, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, querido. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, Deus, minha oração, Deus, nessa noite, Pai, é que a Tua palavra, Deus, possa encontrar um lugar, Deus, onde ela possa repousar. Eu te peço, Deus, para isso. Limpa, Deus, nossos corações. Purifica, Deus, as nossas vidas, Pai. Santifica-nos, justifica, Pai, no nome de Jesus. Porque a Tua palavra, Deus, a Tua semente, que é poderosa, Deus, para cair na boa terra e produzir frutos, Deus, nós sabemos, Deus, que a terra ela também precisa estar preparada, Deus, para receber aquilo que vem do Senhor. Então, a minha oração nessa noite, Deus, é que cada terra e cada coração, Deus, esteja, Deus, receptivo, esteja, Deus, oh Deus, querendo, Deus, não do homem, mas querendo do Senhor para as suas vidas, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Pode se sentar, no nome de Jesus. Irmãos, todas as vezes que nós chegarmos em determinado lugar e nós esperarmos do homem algo que o homem possa falar conosco, algo que o homem possa tratar conosco, ou baseado em alguma coisa relacionada ao homem, infelizmente nós vamos nos decepcionar muitas vezes. Mas cada vez que nós já chegamos diante da presença do Senhor nosso Deus, cada vez que nós chegamos diante da presença do Todo-Poderoso, daquele que nós declaramos aqui nessa noite, Tua presença é real, cada vez que nós chegamos na presença desse grande Deus, querendo mais dele, olhando somente para ele, com certeza, querido, nós não vamos nos decepcionar, porque assim como está escrito que o Senhor procura adoradores em espírito, que adorem em espírito e em verdade, assim também, querido, Ele procura pessoas que busquem a presença dEle, independente de qualquer coisa, independente do ambiente, independente, querido, de se alguém está à nossa direita ou à nossa esquerda, independente de qualquer coisa. Ele procura, e os ouvidos do Senhor estão atentos a pessoas que invoquem, pessoas que clamem, pessoas que queiram receber mais da parte dele. Amém, amado? Irmãos, a palavra do Senhor nos fala a respeito de um homem, aqui em específico de um homem. É claro, Jesus separou 11 para estar andando com ele, porque ele deixou bem claro, bem no começo do seu ministério: um de vocês é o diabo, como que ele dizendo, um de vocês vai ser usado, é instrumento de Satanás. Mas aqueles, olhando especificamente para um homem dos quais Jesus chamou para andar com ele, e ele se chamava Simão, ou Simão Pedro, ou Cefas, como diz algumas traduções. E esse homem, querido, ele decidiu seguir Jesus. Esse homem certa vez estava pescando. Jesus passou e disse: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, vou fazer de vocês pescadores de almas, vocês vêm, vocês me seguem. E Simão passou também a seguir Jesus. Simão também passou a andar com Jesus. Ele mal conhecia Jesus, mas ele percebeu algo de diferente em Jesus, porque mestres naquela época existiam muitos, mas Jesus era diferente. Amém, querido? Assim como, por exemplo, lugares para estar existem muitos, mas o lugar onde a presença do Senhor é real em nossas vidas só existe um. Amém, amado? A palavra do Senhor diz que esse lugar, ou essa casa, será chamada casa de oração, casa onde se busca a presença do Pai, casa onde se invoca, onde se louva, onde se adora o nome do Senhor. Amém? E Pedro resolveu andar com Jesus, amado. Pedro resolveu andar junto com o Senhor. Mas nós sabemos, querido, que
Quando nós dissemos sim para Jesus, quando nós falamos Jesus entra na minha vida, quando falamos Jesus entra no meu ser, faz parte de mim, faz a morada em mim, nós sabemos que muitas coisas, irmãos, elas estão acontecendo ao nosso lado, ao nosso redor, e por mais que estejamos andando muitas vezes com o Senhor Jesus, muitas vezes o coração está apertado, porque alguém às vezes na família está enfermo, porque às vezes alguma porta se fechou, às vezes a dificuldade para uma coisa e outra, às vezes o coração fica apertado. Mesmo andando com Jesus, mesmo caminhando com Jesus, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso, sabendo que é aquele que transforma pedras em pães, água em vinho, sabendo que Ele pode fazer todas as coisas, assim como disse o centurião, uma só palavra do Senhor pode fazer com que o meu criado seja curado. Uma palavra do Senhor já resolve a vida de qualquer pessoa, já vira a página, de uma lágrima ela já passa a sorrir. Mas olha só, esse homem começou a andar com Jesus, mas ele ainda tinha um problema na vida dele que talvez o incomodasse muito, querido. Assim como muitas vezes nós carregamos muitas coisas que nos incomodam. Às vezes a gente está na igreja, está na casa do Senhor, mas o coração, não porque não amamos a Deus, não porque não bendizemos ao Senhor, não porque o nosso prazer não é estar na casa do Senhor, de maneira nenhuma, mas porque quando a pessoa às vezes ela tem um problema, ela carrega uma dificuldade consigo, um peso consigo, querido, é quase que impossível ela não estar, ou não pelo menos pensar na pessoa, ou pensar naquela situação, naquela questão, é quase impossível isso. Bom se a gente fosse uma máquina, né? Você entra por essa porta, você aperta o delete, te apaga tudo, né? Você conecta só em 100% do Senhor. Mas a gente sabe que não é assim. O desejo do nosso coração e o nosso esforço é para isso. Mas por mais que você esteja louvando, na hora que você está louvando ao Senhor com as suas mãos levantadas, quando uma palavra é dita durante o louvor, você já se lembra daquilo que já conecta, já liga. Então a gente percebe que a gente não consegue ficar 100% ligado no Senhor, mas o Senhor quer que nós esperamos nele e nós venhamos a confiar nele. Amém? Então Pedro, querido, mesmo tendo uma questão, mesmo tendo a sua sogra enferma, ele resolveu andar com Jesus. Ele resolveu seguir Jesus, embora pouco conhecesse, mas mesmo assim ele foi andar com Jesus, porque percebeu que em Jesus havia algo de diferente. E certa vez, querido, Jesus, ele foi aonde Jesus foi? Jesus, ele foi na casa de Pedro, ele foi na casa da sogra de Pedro, ele foi lá onde Pedro morava. E querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente começa a servir a Jesus, quando a gente começa a servir ao Senhor, quando a gente começa a permanecer na presença dele, irmãos, às vezes a gente pensa assim, ou passa muitos pensamentos na cabeça da pessoa que serve a Deus, a pessoa que, principalmente as pessoas que trabalham na casa do Senhor, algumas coisas passam na mente, uma delas é essa: puxa vida, eu sirvo ao Senhor, esse Senhor que conhece todas as coisas, Ele sabe tudo. Eu oro porque tenho que orar, eu sei disso, mas Ele sabe todas as coisas, antes que eu venha orar até mesmo. Mas por mais que eu sirva ao Senhor, por mais que eu louve ao Senhor, algumas coisas estão fora do lugar na minha vida, está precisando dar uma ajeitada, e só Jesus pode fazer isso, só a mão poderosa do Senhor pode fazer isso. E às vezes a pessoa vem com alguns pensamentos, e alguns pensamentos é esse: puxa, e a minha vida, como será que está? Como será que ela vai ficar? Às vezes os discípulos caminhando, e Pedro juntamente com eles, e orando e ressuscitando o filho da viúva de Naim, ressuscitando Lázaro que estava morto, sabe? E curando até mesmo, como nós acabamos de falar, o servo do centurião, e abrindo os olhos, abrindo a visão de Bartimeu, e tantas coisas acontecendo, e o Pedro pensando assim: puxa, minha sogra está doente. Na vida dos outros, olha só, maravilha, mas ainda existe alguma coisa em mim. Deixa eu falar uma coisa para você: algumas coisas acontecem na nossa vida, e eu louvo a Deus por isso, querido. Eu louvo a Deus. Sabe por quê, querido? Porque assim como nós sempre louvamos ao Senhor, dizendo que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A nossa vida é para o Senhor Jesus, a nossa vida pertence a Ele, e se a nossa vida pertence a Ele, há um tempo determinado para todas as coisas, vai chegar um tempo em que o Senhor Ele vai sondar as nossas vidas mais de perto. Amém, amada? Mas nós precisamos confiar nele, nós precisamos crer nele, nós precisamos servir a Ele, buscar a presença dEle, adorar a Ele. E Jesus, querido, Ele entrou na casa desse homem. Ou seja, o mestre entrou na casa do seu aprendiz, na casa do aluno. O Senhor entrou na casa do seu servo. E Jesus entra na casa de Pedro. Se sendo convidado ou não, é certo que Jesus foi. Se sabendo do que estava acontecendo ali aos olhos humanos ou não, Jesus, vamos lá em casa porque a minha sogra está assim. Independente disso, querido, Jesus ele entrou naquele lugar. Amém, querido? Por que Jesus entrou naquele lugar?
Jesus ele só entra, irmãos, onde há aceitação. Sabe, querido? Jesus só entra, querido, onde ele é recebido, querido, e onde ele é bem recebido, onde ele pode se sentir à vontade. Jesus, querido, existiam lugares, querido, existe um certo momento em que Jesus começou a pregar, começou a anunciar o evangelho da salvação. As pessoas começaram a rejeitar e elas pegaram pedras para atirarem Jesus. Elas levaram Jesus em um lugar assim muito alto, em um precipício, e elas queriam apedrejar Jesus e jogar Jesus para baixo. Jesus, esse povo não está interessado em palavra, em evangelho e salvação. Jesus pegou, abriu o corredor, saiu, passou pelo meio deles e foi fazer a obra. Primeiro que não era tempo de Jesus morrer, também não seria assim. Também aquele povo não estava interessado em Jesus, não estava interessado naquilo que ele tinha para dar. É por isso que nós falamos assim: onde há um coração aberto, querido, aí Jesus ele está à porta batendo e diz: eis que estou à porta e bato. Se ele abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo, e nós faremos morada nele, assim como diz o Evangelho de João, nós habitaremos nele, ele será a minha casa. Amém, querido? Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus entrou, querido, na casa daquele homem. Jesus entrou na casa daquele servo, na casa daquele discípulo, e Jesus viu a sogra de Pedro, ela estava enferma. E quando nós olhamos essa palavra jazendo ou jaz, nós lembramos de morte, nós lembramos de algo que pode levar a pessoa a falecer, a passar dessa vida para uma outra. E Jesus entrou na casa desse homem, Jesus entrou naquela casa, e quando ele viu a mulher, você sabe, irmãos, que existe um plano, existe um propósito para todas essas coisas. Você sabia que às vezes existem pessoas sim que elas desistem de Jesus, desistem da presença de Deus, e nenhum motivo é, irmãos, para se voltar ou para desistir de servir ao Senhor. Porque existem pessoas que desistem porque não alcançaram aquilo que estão buscando. Existem pessoas que desistem de Jesus, desistem de servir a Deus por esse motivo. E existem pessoas que desistem de servir a Deus porque alcançaram aquilo que buscavam. Então para elas já basta. Então elas não querem mais Jesus, porque o que elas buscavam na verdade não é o Jesus, mas era o favor do Senhor. Então nós percebemos que a questão não é o que se busca, ou o que se quer, ou se recebeu, ou se não, mas é o amor que se tem por Jesus. E Pedro de maneira nenhuma desprezou a Jesus, ou negou a Jesus, ou reclamou para Jesus a respeito da sua vida. Mas o certo é que Jesus entrou naquele lugar, e olhando a sogra dele, olhando aquela mulher praticamente indo à morte, aquela mulher praticamente desfalecendo, aquela mulher debilitada, Jesus olhando ali para ela, fixando os olhos nela. Daí para imaginar, né, querido? A mulher assim, deitada numa cama. Por que deitada numa cama, pastor? Eu nunca vi ninguém quase morrendo andando de um lado para o outro. A pessoa, quando ela está no estado terminal, no estado que, puxa, até os médicos dizem o que acontece. Normalmente ela vai deitar. Primeiro que ela precisa de repouso. Segundo que ela pode cair, sei lá, alguma coisa assim. É isso que nós fazemos, ou é isso que se faz quando a pessoa está muito fraca, quando ela está muito debilitada. E Jesus olhando ali para ela, dá para imaginar Jesus chegando ali próximo dela, Jesus sabendo de todas as coisas, mas ela até então não conhecia exatamente Jesus como ele era. Assim como nós ouvimos no começo, no livro de Jó, quando Jó, lá no final das suas dificuldades, das suas lutas, quando o Senhor restituiu aquilo que ele havia perdido em dobro, lá no finalzinho, Jó pôde dizer assim: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço a Deus, agora eu conheço ao Senhor de andar com Ele, de caminhar com Ele. E Pedro aqui, querido, conhecia Jesus a princípio de ver uns milagres e outros, uma ressurreição e outra, mas há momentos, irmãos, que nós precisamos que Jesus faça uma obra na nossa vida. É muito interessante, é muito bom meditarmos na palavra e ver as experiências que muitos tiveram com Jesus. O irmão é curado, é sarado, a porta se abre para o outro, e tanta coisa acontece na vida do outro, profissionalmente, ministerialmente, mas há momentos na nossa vida que o negócio é conosco. Nós chamamos a situação e a responsabilidade para nós. Jesus, opera na minha vida. Quantas vezes você já orou assim? Sabe, querido, independente do que você tenha, vivido, mas quantas vezes você orou assim: Senhor, eu sei que o Senhor é maravilhoso, eu sei que o poder do Senhor não tem tamanho, a grandeza do Senhor não se mede, Deus, mas eu preciso de algo na minha vida. Tempo atrás nós oramos a Deus a respeito desse assunto, quando assim, em momentos de dificuldade. Tempo atrás, eu creio que há um ano, pouco mais de um ano atrás, nós orávamos a Deus pedindo um ânimo novo. Tem gente que às vezes pensa assim, mano: a vida do pastor é moleza, hein? Você não faz nada.
E alguns já falaram assim, que o dia que eu não quiser fazer nada, eu vou ser pastor. Eu falei, vai nessa fé aí. Vai para quebrar pedra. O dia que você não quiser fazer nada, você continua enrolando, que nem você está aqui agora no serviço. Então, às vezes a pessoa pensa assim, pastor, o pastor não faz nada. Né? E uma horinha e meia no culto, e termina o culto, e tudo se acaba, e pronto. E às vezes você está na tua casa dormindo, dá para contar no dedo quantos dias a minha esposa me veio para a cama. Depois do culto a gente vai preparar o trabalho dos meninos, dos cultos, a gente vai editar tudo. Depois de tudo isso a gente vai estudar um pouco ainda, a gente precisa estudar também, tanto instrumento como também a Bíblia, estudar a palavra, vai ler um trecho de algum livro, alguma coisa assim, para depois, só um pouco de tempo, a gente vai dormir, a gente vai para a cama. A gente acha que é moleza. Deus abençoe que o Senhor te levante, que um dia você saia para o ministério. Aí depois a gente conversa de igual para igual, aí a gente vai se entender. Tá? Então, irmãos, Jesus, quando ele olhou para aquela mulher, sabe que muitas vezes a gente precisa dessa oração, querido. A gente fez uma oração tempo atrás, Senhor, faz algo na minha vida, faz algo de diferente na minha vida, Senhor, porque independente do que aconteça, independente se a gente ganhe ou se a gente venha a perder algo, Senhor, que nós venhamos a continuar firmados no Senhor. E é praticamente impossível a gente falar alguma coisa sem lembrar de uma canção. Estava assistindo, se você puder, mano, assista os louvores que tem na Rede Melodia. Rede Melodia é uma rádio lá do Rio de Janeiro, e eles têm alguns clipes de louvores de alguns ministros de louvor. Esse dia eu estava assistindo um trecho de um louvor da Ludmilla Feber, ela falou assim, mas é de uma versão diferente. E ela dizia assim, verdadeiro amor lança fora todo medo. E ela, assim, sabe, um louvor que eu já gostava, é claro, eu vi em outra versão, mas algo assim maravilhoso. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós oramos a Deus pedindo um renovo para Jesus, Ele entra, sabe, querido, de uma certa forma na nossa vida. Porque, irmãos, você sabe como que o Senhor Ele faz a obra na nossa vida? Você sabe como que é? Na proporção que nós damos liberdade a Ele. Se você dá um pouquinho só de liberdade, é um pouquinho que o Senhor vai fazer na tua vida, é um pouquinho que o Senhor vai agir na tua vida, é um pouquinho que Ele vai te usar, é nessa proporção. Mas se você entrega de corpo, alma e espírito, se você se lança nos braços do Pai, então é dessa forma que Ele vai te usar. Ele vai te usar 100%, assim como Ele gostaria de te usar. Mas é na mesma proporção. Às vezes alguns pensam assim, acho até interessante, às vezes alguns pensam assim, Deus, por que o Senhor existe na vida do outro? Por que o Senhor coloca as palavras na boca do outro? Por que o Senhor usa o outro assim, ou usa o outro de tal maneira? O outro, sabe, toca, o outro canta, o outro prega, o outro evangeliza, por que o Senhor nos usa assim, Deus? E para mim é tudo pouquinho. Agora deixa eu falar uma coisa para você, o quanto nós temos entregado realmente as nossas vidas diante do Senhor Jesus. Aliás, nós chamamos de nossa por força de expressão, porque ela não é nossa, mas ela pertence ao Senhor. Se um dia nós entregamos realmente ela nas mãos do Senhor, então a vida não é nossa, ela pertence a Deus. Nós estamos simplesmente vivendo um período de tempo aqui na terra, com uma vida que já não pertence mais a nós, com algo que pertence a Deus. Então, se pertence a Deus, querido, Ele diz exatamente aquilo que nós temos que fazer com essa vida através da palavra. E a palavra de Deus diz, querido, que quando nós realmente nos voltamos para Ele, nós vamos falar um pouco disso no domingo, na manhã de consagração, domingo às 9 horas da manhã, tá bom? E domingo à noite, Santa Ceia do Senhor. Então, querido, quando o coração ele é lançado no altar, querido, o Senhor é como se desse todo o material para que Jesus pudesse fazer uma determinada obra. Mas quando é lançado um pouco, o que acontece? A construção ela para na metade, não é assim? Tem uma parede para levantar, ela vai gastar 1000 tijolos, por exemplo. Vamos falar da coisa simples. Dá uns 300 só para o pedreiro. O que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que foi dado nas mãos dele, porque é a única coisa que ele tem que foi dado. Jesus é a mesma coisa. Quando nós, por exemplo, Jesus, irmãos, Ele gostaria de fazer, irmãos, a obra na nossa família, na nossa casa, em tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos. Mas infelizmente, por exemplo, vamos dar um exemplo para você. O que é mais importante do que Jesus? O que é mais importante do que Jesus? Tudo? Nada? Nada, né? Eu acredito que isso está no coração dos irmãos. E se nada, por exemplo, é mais importante do que Jesus, cadê os outros? E às vezes no final de semana, pastor, olha para mim, pastor, está acontecendo uns negócios assim esquisitos lá em casa, pastor, olha para mim, pastor, eu não sei porquê. A gente dá vontade de falar assim, eu sei porquê. Você esqueceu do Senhor. Está faltando Jesus aqui na vida. Está faltando prioridades.
prioridades da nossa vida. Sabe, irmãos? Às vezes eu fico pensando, irmãos, um dia tem 24 horas, a gente lê a Bíblia meia horinha e fala, é assim como quem diz assim, já fiz a minha parte hoje. Então já não é por amor, é a nossa parte. Já cumpri minha obrigação. Orar 10 minutinhos, bom, já orei hoje. Então não é o amor que nos leva à oração. Acaba sendo a obrigação, um dever simplesmente. Não aquele afeto, sabe aquele desejo gostoso de falar com quem nos ama? Sabe? Porque nós gostamos de falar, irmãos, com quem... Porque tem pessoas que se cortam a volta, que você sabe, não que você está menosprezando a pessoa, mas você sabe que ela não gosta de você mesmo, então que diferença faz? Vamos evitar algumas coisas, a gente corta a volta, mas as pessoas que nos amam, essas sim, a gente gosta de chegar perto delas para dividir alguma coisa com elas. Puxa, olha, você começa a falar e a pessoa, você sabe que a pessoa te entende e a conversa vai. Assim é com o Senhor. Quando nós oramos ao Senhor com amor, nós oramos, mas nós temos a certeza de que aquela oração chegou a algum lugar. É claro que há momentos na nossa vida, por uma dificuldade ou por um sentimento que existe dentro do ser humano, que ele ora, ele busca, ele clama, a sensação de que ele está sozinho, a oração dele não chegou a lugar nenhum e não vai acontecer nada na vida dele. Há momentos assim, porque o ser humano ele é formado de várias coisas aí, o ser humano ele é meio esquisitamente, o ser humano trabalhar o processo na vida dele, é um sentimento humano, é algo do homem mesmo, mas querido, quando nós estamos com o nosso coração voltado para o Senhor, você pode ter certeza, irmão, quando você busca o Senhor, quando você entrega-se diante do Senhor, irmãos, é só confiar, é só esperar nele, assim como está escrito na palavra do Senhor no livro de Salmos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém, amado? E entregar o caminho diante do Senhor, irmãos, não é simplesmente de vez em quando, ou às vezes, ou quando dá na cabeça, ou quando bate a necessidade. Entregar o caminho, irmãos, é entrar realmente na presença do Senhor e permanecer. Voltando aqui, querido, quando Jesus ele olha para aquela mulher, ele vê essa mulher enferma, ela vê ela com febre, deitada naquela cama, Jesus tocou-lhe na sua mão. Isso tem um poder muito grande, irmãos, de tocar na mão. Já comentei aqui, eu acredito que algumas vezes, a respeito, não simplesmente do tocar, porque várias vezes Jesus tocou em tantas coisas, tocou nos olhos do cego, tocou no esquife, daquela coisa assim, que segura o caixão, tocou em várias coisas, de várias maneiras, mas Jesus, nesse caso específico, ele tocou nas mãos, ou segurou nas mãos da sogra de Pedro. Você sabia que existe um poder muito grande, algo muito forte nas mãos? Você sabia disso? Sirva a pessoa, Deus ou não, mas nas mãos existe um poder muito grande. Por isso que nós sempre comentamos a respeito de qualquer pessoa colocar a mão na tua cabeça. Não deixe qualquer pessoa colocar a mão na tua cabeça, porque cabeça representa autoridade. Até esses dias atrás veio um rapazinho não muito bem, né? Estava embriagado, a gente conversando até então tudo bem. Ele começou assim, conversar com a minha filha e pegar no bracinho dela. Até então estou vendo, mas tudo bem. Na hora que ele colocou a mão na cabeça dela, eu peguei a mão dele e falei: aqui não, aqui quem coloca a mão sou eu. Ele tentou colocar de novo, eu tirei de novo. Não, filho, nem aqui com o pai. Cabeça significa autoridade. Se você deixa alguém colocar a mão na tua cabeça, significa você está dando autoridade para a pessoa, tanto abençoar como amaldiçoar. Por isso que alguns fazem os negócios de cabeça lá no centro, lá nas aradas lá, né? Exatamente porque está dando toda a autoridade, toda a legalidade para que Satanás venha agir. E essa é a questão. E é por isso que Jesus é o cabeça da igreja. E vai além essa conversa aí. Mas enfim, amado, as mãos. Você já se machucou alguma vez? O que acontece quando você se machuca? Qual a primeira coisa que você faz? Você dá risada? Ninguém é atrapalhado o suficiente para rir, né? Hoje a gente, não sei se for a cabeçada, quando eu não trabalho, tem umas estrelinhas assim, meu Deus, glória. Hoje a gente glorifica a Deus, então a gente esquece as coisas lá que a gente falava um tempo atrás, a gente glorifica a Deus. Mas o que acontece além de tudo isso? O que acontece? A pessoa coloca a mão. Não é assim que você faz? Você bate a perna, o que você faz? Você fica olhando para ela? Não, você vai e coloca a mão. E o que acontece quando você passa a mão? Você não sente a sensação de alívio? A sensação de como quem diz assim, está passando. Porque há poder nas mãos. É por isso que a Bíblia diz que quando nós levantamos as nossas mãos, é sem ira e sem contenda. Senão não faria diferença. Mas é sem ira e sem contenda, porque há poder nas mãos. Então, querido, quando Jesus ele
tocou ali, segurou nas mãos daquela mulher. E o fato de segurar nas mãos, você sabia que quando você segura nas mãos de alguém, você transfere segurança para essa pessoa? Quando você está conversando com alguém e a pessoa está insegura, segura nas duas mãos da pessoa e fala com ela para você ver como ela sente confiança, ela sente segurança em você. Sente segurança, sente confiança. E a pessoa fica segura. E o que Jesus fez? É como se Jesus estivesse dizendo: olha, pode confiar em mim. Como se Jesus estivesse dizendo ali com atos: pode ficar seguro em mim, descansa em mim. E a partir do momento que Jesus tocou na mão dela, a palavra do Senhor, ela continua dizendo que Jesus tocou a mão e imediatamente a febre a deixou, ou seja, a febre teve que ir embora. E o que aconteceu? Por que eu falei que ela estava deitada? Olha só o que está escrito no próximo versículo: e ela se levantou. Ou seja, significa que possivelmente ela estivesse deitada, sentada, mas possivelmente deitada. Ou seja, se levantou para quê? Por que nós vemos tantas pessoas sendo curadas, tantas pessoas sendo saradas nos dias de hoje, irmãos? Muitas pessoas estão tão bem, às vezes são abençoadas pelo Senhor e voltam lá para o mundo de onde vieram. Sabe, querido, voltam lá para os seus velhos costumes, para os seus velhos deuses. Muitas pessoas, querido, são curadas na sua carne, mas no seu interior não são curadas, irmãos. Muitas pessoas, elas têm autoridade para orar por alguém, a pessoa é sarada, mas ela mesma está enferma, ela mesma precisa de uma restauração dentro de si. Às vezes a pessoa, ela ora, querido, dizendo: Senhor, transforma a vida de tal pessoa, mas a própria vida, às vezes, precisa de um processo de transformação. Precisa que o Senhor entre, precisa que o Senhor venha agir, querido, na própria vida da pessoa. Então, querido, essa mulher, ela se levantou. Ela podia continuar fazendo aquilo que talvez tivesse tudo atrasado, o serviço de casa, tirando o atraso daquilo que estava tudo parado. Ela poderia dizer assim: não, agora sim, estou recuperada, agora eu vou refazer minha vida, vou me reprogramar, vou fazer tudo aquilo que eu não podia fazer antes. Não. Ela começou a perceber que agora a vida fazia sentido. Quando o Senhor, Ele nos cura de toda a nossa enfermidade, olhando isso por um lado espiritual. Porque nós estávamos prestes a morrer. Espiritualmente falando, morrer significa separação de Deus. Nós estávamos prestes, querido, a ir para o inferno, estávamos predestinados ao inferno, estávamos predestinados à perdição. Mas um dia nós encontramos Jesus, um dia recebemos o toque de Jesus, e um dia nós nos colocamos de pé. Para quê? Para fazer a nossa própria vontade? Para dizer que nós somos sarados, nós somos cheios de saúde para conquistar o mundo inteiro? De maneira nenhuma. Mas essa mulher, a partir do momento que ela se levantou, ela fez a coisa mais certa e mais sábia que alguém poderia fazer. Ela se levantou, querido, e ela passou a servir a Jesus e os que estavam lá. A servir. Como assim servir? Como quem diz assim: do que vocês estão precisando, eu vou suprir aqui a necessidade de tudo aquilo que vocês estão precisando. Servir, quando alguém está na casa, o que você faz? Você dá um cafezinho, bolachinha, aquela coisa, você dá atenção para a pessoa, você dá recepção para a pessoa, você faz com que a pessoa se sinta bem. Isso é servir. Servir naquilo que precisa, conforme a necessidade do ambiente, do local, das pessoas. E ela passou a servir a Jesus. Porque existe algo mais maravilhoso e algo maior do que servir a Jesus? Não existe grau maior aqui na terra. Por mais que alguns, é claro, biblicamente falando, isso existe, claro, mas por mais, irmãos, que existam pastores, existam presbíteros, existem evangelistas, existem apóstolos, existem bispos, por mais que tiver que existir, não existe grau maior na vida da pessoa do que o servo. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê que a gente sempre tem que se dar bem com aquilo da maneira que Jesus nos chama? Eu nunca vi na Bíblia, irmãos, Jesus dizer assim para alguém: bem está, apóstolo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Bem está, bispo bom e fiel, bispo Antônio, entra no gozo do teu Senhor. Nunca vi. Mas Jesus disse sim: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E é nesse lugar que nós queremos entrar. Então, querido, o patamar mais alto que existe na presença de Jesus, o escalão mais alto que existe, é a condição de servo. E é esse lugar que nós queremos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé aqui. O lugar mais alto que existe é o lugar que Maria se colocou aos pés de Jesus, aprendendo dele, ouvindo dele, se enchendo da presença de Jesus. E é aí que nós queremos chegar.
Feche os teus olhos em nome de Jesus nessa hora. Feche os teus olhos. Assim como Pedro, que não sei como é que está a tua vida, não sei o que você deixou na tua casa, situação, se organizado, se de perna para o ar, se uma gaveta lá cheia de contas para pagar, você nem tem ideia do que vai fazer com tudo aquilo, se talvez, querido, uma intimação, não sei, querido, o que você deixou lá na tua casa, querido, algo enroscado por aí na justiça, não sei o que você deixou lá na tua casa. Eu só quero dizer para você, querido, nessa noite, que quando Jesus ele entra realmente na nossa casa, quando nós falamos assim para Jesus: Jesus, a partir de hoje eu quero servir ao Senhor de uma maneira diferente, não por obrigação, Deus, não por Deus, mas porque eu te amo, porque eu te adoro, Deus, porque eu quero a tua presença na minha vida. Não quero sentir o Senhor simplesmente na igreja, mas eu quero sentir ao Senhor na minha casa, eu quero sentir ao Senhor no meu trabalho, eu quero sentir ao Senhor no meu andar, quando eu estiver fazendo a minha caminhada, Senhor, eu quero sentir a tua presença lá. Quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver lá com a minha família, eu quero sentir a tua presença lá, Jesus. Pelo amor do Senhor, querido, pelo amor do Senhor, abra a tua boca, querido, comece a falar com Deus. Abra a tua boca, querido, e convida Jesus. Deixa ele do lado de fora não, mas convida Jesus para entrar realmente na tua casa, para entrar realmente na tua vida, para entrar realmente, querido, no teu ser, na tua alma, no teu espírito, não por obrigação, mas por amor, porque você serve a Ele, porque Ele é o Deus que você ama, porque Ele é o Deus que você serve, porque um dia você elegeu Ele como teu Senhor e como teu Salvador, e porque nós todos dependemos da graça desse Deus maravilhoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti, Senhor, nós te damos graças, Deus, pelo que Tu és. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, o princípio e o fim. Tu és o Deus das nossas almas, Tu és o Deus bondoso, o Deus amoroso. Assim como diz a Tua palavra, Deus, que o Senhor é bom e a Sua benignidade dura para sempre. A Tua graça, Senhor, nos alcançou, o Teu favor, Senhor, nos alcançou, o Teu amor, Deus, entrou na nossa vida, entrou no nosso coração, e o Senhor fez de nós novas criaturas. O Senhor fez de nós, Deus, criaturas renovadas, Pai. O Senhor mudou, Deus, o nosso palavreado, o Senhor mudou o nosso viver, o nosso olhar, o nosso pensar, o nosso agir. Deus, o Senhor fez uma transformação, Deus, em nós, Pai. Deus, nós oramos a Ti, Pai, nós clamamos a Ti nessa hora e nessa noite, Pai, porque, Deus, nós queremos mais de Ti, nós queremos, Deus, mais da Tua presença. Nós não queremos que o Senhor fique do lado de fora, Deus, mas o Senhor pode entrar, Deus. O Senhor é bem-vindo na nossa casa, o Senhor é bem-vindo, Deus, nas nossas vidas, Pai. E quando o Senhor entrar, Deus, na nossa casa, e quando o Senhor entrar, Deus, nas nossas vidas, Deus, por completo, Deus, faz, Deus, a obra que o Senhor, Deus, crê que precisa ser feita. Faz, Deus, a obra que o Senhor deseja que precisa ser feita, Pai. Toca, Deus, no nosso lado, toca, Deus, a nossa vida, toca, Deus, o nosso coração. Deus, faz com que nós venhamos a nos desprender, Deus, deste mundo, Pai, para que nós estejamos presos somente à Tua palavra, somente ao Teu Evangelho, somente aos pés da cruz do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, tira, Deus, de nós, Pai, tudo aquilo que é do mundo, Deus. Tira de nós, Deus, tudo aquilo que pode nos separar de Ti. Tira de nós, Deus, tudo aquilo, Pai, que nos desvia, Pai, da Tua presença. Arranca de nós, Pai, no nome de Jesus. Ainda, Deus, que venha doer, ainda que nós venhamos, Deus, a sentir, Pai, nós sabemos que muito maior que isso, Deus, é o sentimento que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Nós sabemos que sentimento muito maior, Deus, é esse que o Senhor tem derramado, Deus, dentro dos nossos corações, nas nossas vidas, na nossa família. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Pai, e sobre cada vida, Deus, que está aqui apresentada, Pai, sobre cada família que está aqui apresentada, Pai, eu te peço, opera, Deus, em cada família, opera, Deus, em cada coração. Deus, transforma, Deus, a vida daqueles que ficaram lá, Pai, e precisam também ser tocados pelo Senhor, para que eles saiam do processo de morte, Deus, e venham para a vida, e venham a Te servir, e venham a andar contigo. Pai Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, nessa hora, Pai, nós entregamos, Pai, toda a nossa vida diante do Senhor. Nós entregamos, Deus, não pela metade, Deus, mas nós entregamos todo o nosso coração a Ti, Pai. Vem, Senhor, reina na nossa vida. Vem, Deus, reina no nosso ser, Pai. Estabelece um reinado, Deus, dentro de nós. Deus, o nosso coração, Deus, é um trono para o Senhor. Pode se assentar, Senhor, e pode dar as ordens, Deus. Pode declarar, Deus, aquilo que é da Tua vontade, Deus, para cada um de nós. Determina, Pai, a direção, Pai, as atitudes, as decisões que nós precisamos tomar, Deus.
pode falar aos nossos corações, aos nossos ouvidos, à nossa mente, Pai, porque nós queremos Te ouvir, Deus, para que nós sejamos abençoados nessa vida e para que nós possamos, Deus, um dia, Pai, ser recebidos pelo Senhor no nome de Jesus. No nome de Jesus. Coloca a mão, querido. Se você preferir na tua cabeça, se você preferir na altura do teu coração, coloca a tua mão, querido, na tua cabeça, na altura do teu coração. Põe a tua mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Eu apresento, Deus, essas vidas que estão aqui, Pai, nessa noite. Estão aqui, Deus, nessa noite, nesse dia de semana, Deus. E que nós sabemos, Deus, que é sim uma renúncia. Os teus filhos, Deus, deixaram tantas coisas para trás por causa do Senhor. Por amor ao Senhor. Porque servem ao Senhor, porque querem agradar ao Senhor com a vida que estão levando, Pai. Por causa de uma renúncia, Deus, uma decisão que eles tomaram um tempo atrás. Pai, em nome de Jesus, sobre cada vida, Pai, nessa noite, Pai, nessa hora, eu abençoo, Deus, em nome de Jesus. Deus, eu te peço, Pai, nessa hora, se os teus filhos, Deus, estão com um problema, Deus, na justiça, Pai, entra, Deus, com provisão. Estende, Deus, a tua mão poderosa, mete, Senhor, naqueles papéis, Pai. Em nome de Jesus, dá a resposta, Deus, que os teus filhos estão buscando e esperando, Deus, em Ti. Os teus filhos, Deus, têm buscado, Pai, em nome de Jesus, têm buscado, Deus, uma porta aberta. Deus, eu te peço, abra, Senhor, uma porta excelente para os teus filhos, lá onde eles possam te representar, Deus, e glorificar o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Assim, Deus, como eles têm dado o melhor para Ti, Deus, eu te peço também, Pai, nessa hora, abre, Deus, coloca, Deus, algo excelente, Deus, na vida dos teus filhos, Pai, no nome de Jesus. Glorifica, Deus, o nome, Senhor, do Senhor, lá onde os teus filhos forem plantados, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro a Ti, ó Deus, te peço, tira, Deus, toda dor, tira, Deus, toda enfermidade, Deus, do meio do teu povo, tira, Deus, todo incômodo, Pai, no nome de Jesus Cristo. Deus, eu te peço, Pai, abençoa, Deus, a vida espiritual, a vida ministerial, a vida sentimental, conjugal, Pai, em nome bendito e grandioso do Senhor Jesus. Eu oro, Deus, a Ti, Pai, te glorificando, meu Deus, e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Amém, amada? Graças a Deus. Guarda, querido, essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra, querido. Carrega essa palavra, querido, na fé, e carrega essa palavra com você. Porque com certeza, querido, quando nós cremos no Senhor, assim como diz a palavra, tudo é possível ao que crê. Você crê em Jesus? Amém. Você crê na palavra de Deus? Amém. Você é capaz de aplaudir o Senhor e glorificar o Senhor? Do tamanho da tua fé, conforme você crê no Senhor, aplauda o Senhor, glorifica o Senhor, bendiga o nome dele, declara que Ele é todo-poderoso, creia ao Senhor, que Ele é o teu Deus e teu ajudador. Aleluia, Jesus, bendito seja o teu nome, Senhor, graças a Deus. Aleluia. Conheça o Sr. Cara Legal. Você pensa que você é legal? Este cara é muito legal. Bem, eu tento fazer o que é certo. Ele é tão legal que se pessoas fossem para o céu por serem boas, ele seria o primeiro da fila. Ah, que isso? Então, Sr. Cara Legal, você tem guardado os 10 mandamentos? Claro! Você se importa se dermos uma olhada neles e talvez ver o quão bom você realmente é? Ah, ok. Beleza. Aqui está um. Não dirás falso testemunho. Sr. Cara Legal, você já mentiu alguma vez? Já. Quem nunca mentiu? Como se chama alguém que mente? Um mentiroso? Ok. Que tal outro mandamento? Não furtarás. Você já roubou alguma coisa pelo menos uma vez? Nunca. Mas você acabou de dizer que é mentiroso. Bem, eu roubei uns doces quando era criança. É, e como chamamos alguém que rouba? Ladrão. Ok, vamos tentar outro. Não adulterarás. Esse é fácil. Eu nunca traí minha mulher. Oi, bonitão. Uau, que gata! Jesus disse, se você olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Certo. Mais um. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já usou o nome de Deus para xingar? Oh, meu! Isso, Sr. Cara Legal, é chamado de blasfêmia. Deus te deu vida, o ar e tudo que você tem. E você joga o nome dele na lama.
Então, você acabou de admitir que você é um mentiroso, um ladrão, um blasfemador e um adúltero no coração. E isso por apenas 4 dos 10 mandamentos. Tudo bem, eu não sou perfeito. Na verdade, é muito pior do que isso. Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro para gravar todos os seus pensamentos por uma semana. E então, mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema para todos os seus amigos e familiares verem. Isso seria vergonhoso. Eu sei. A Bíblia diz que Deus conhece tudo, até mesmo os pensamentos secretos do seu coração. Bem, comparado com algumas pessoas, eu sou um santo. Sim, é verdade, mas o padrão é a lei de Deus, não outras pessoas. Além disso, mesmo que você pecasse só 5 vezes por dia, em um ano, seriam 1.825 pecados. Se você viver até os 70 anos, você terá quebrado a lei de Deus 127.000 vezes. Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas Deus vai me perdoar, certo? Bem, vamos tentar isso no tribunal. Ah, qual é? Eu sei que eu andei quebrando a lei. Mas, peraí, não dá pra o senhor simplesmente me liberar? Só um juiz corrupto aceitaria isto. Um bom juiz diria: a justiça exige que você pague por seus crimes. Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo e justo. Ele odeia o pecado. Jesus avisou que no dia do julgamento, todos que pecaram contra Deus terminariam em um lugar horrível chamado de inferno. Não haveria como escapar por toda a eternidade. Bem, então como alguém pode entrar no céu? Só há um caminho. Deus amou o mundo tanto que mandou seu filho Jesus para viver uma vida perfeita. Ele nunca pecou, nem uma única vez. Então, Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados. Ele foi chicoteado, açoitado, pregado em uma cruz e morreu para que a justiça fosse satisfeita e pecadores fossem libertos. Então, Jesus levantou do túmulo e derrotou a morte. Você não pode merecer a vida eterna. Ela é um presente de Deus para todos que se humilham e vêm a Jesus. Ele vai te perdoar, te purificar e te dará um novo coração com novos desejos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, pare de viver para você, dê as costas para os seus pecados e venha para Jesus. Então, leia a Bíblia e a obedeça. Ache uma boa igreja que te ajude a crescer. E aí, conte às pessoas as boas novas.